Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O reformatório Arthur Dozier School for Boys recebeu diversos nomes ao longo dos anos, mas ficou bastante conhecido pelo nome de Reformatório Dozier, e fica localizado na cidade de Mariana, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O prédio foi fundado em janeiro do ano de 1900 e permaneceu em atividade até 30 de junho de 2011. A instituição tinha a honrosa missão de corrigir jovens delinquentes e também transformá-los em cidadãos decentes e moralmente corretos, que contribuíssem ativamente para uma sociedade melhor e mais pacífica. A instituição recebia e se tornava o lar de jovens que tiveram algum tipo de passagem pela justiça norte-americana. Muitos dos jovens tinham sido acusados, condenados e presos por crimes que iam desde pequenos e simples roubos até assassinatos frios e cruéis. Além disso, existiam aqueles que eram encaminhados ao instituto por infrações como a ausência escolar, mau comportamento na escola, e com isso, o reformatório chegou a receber crianças de apenas 5 anos de idade. No início de suas atividades, a instituição recebia jovens e crianças de ambos os sexos. Mas a partir do ano de 1913, um novo reformatório foi construído para as meninas, e o Dozier passou a aceitar o ingresso apenas de rapazes. Os meninos eram separados logo no registro de entrada. Os considerados brancos eram direcionados para um alojamento e os considerados negros iam para outro alojamento. Os limites da propriedade do reformatório Dozier eram uma área de quase 6 km² e chegou a receber o título de maior e mais eficiente instituição desse tipo nos Estados Unidos. Mas as coisas se tornaram obscuras dentro dos muros do reformatório. Isso porque, com a intenção de ressocializar os jovens indisciplinados e problemáticos, os coordenadores e funcionários da instituição passaram a usar toda a força necessária, e com isso, os casos de abusos começaram a ser registrados logo após a abertura do reformatório. Uma grande pesquisa realizada pela Universidade do Sul da Flórida no ano de 2012, que contou com a participação de profissionais de diversas áreas, resultou em um extenso relatório que acusava que entre os anos de 1903 e 1913, 6 investigações conduzidas no reformatório apontaram casos horríveis de flagrantes de crianças acorrentadas às paredes, jovens passando fome e muitos deles, inclusive, sem acesso a itens básicos, como roupas, por exemplo. Isso sem contar os diversos jovens que durante o dia eram encaminhados para trabalhar para terceiros, em serviços braçais e muito pesados. Apesar de todas essas investigações acontecerem em paralelo ao funcionamento da instituição, os funcionários do reformatório não se intimidaram pelas acusações, pois os maus tratos continuaram acontecendo por muito tempo. Em 1903, uma inspeção relatou que as crianças da escola eram regularmente mantidas presas com correntes em seus tornozelos. Ficou evidente que os castigos e punições impostos pelo reformatório eram pesados demais, porque somente entre os anos de 1900 e 1973, mais de 125 crianças perderam suas vidas na Dozier School. Existia um espaço dentro da instituição onde os castigos aconteciam. Em 1929 foi construído um prédio de detenção de blocos de concreto com 11 salas, também contendo 2 celas, sendo uma para brancos e outra para estudantes negros, para abrigar estudantes incorrigíveis ou violentos. O local na época não era cercado. Esse espaço ficou conhecido como a Casa Branca. Muitos dos casos que ocorreram entre os muros do reformatório só foram revelados porque um grupo, composto por cerca de 100 homens que sobreviveram à internação, acabou contando os horrores vividos muito tempo mais tarde.
Segundo os relatos desses sobreviventes, as punições físicas, como surras e espancamentos, eram extremamente comuns e faziam parte do dia a dia dos internos. Além das surras, ainda existiam aqueles que denunciavam os abusos íntimos sofridos pelos detentos. Dentro da Casa Branca, havia um local específico onde os jovens eram abusados pelos guardas, sendo que muitos desses garotos tinham apenas 9, 10 ou 11 anos de idade. Muitos desses garotos eram levados para lá apenas porque choravam muito. Afinal de contas, eram apenas crianças. Os guardas justificavam, portanto, os abusos íntimos, alegando que os meninos choravam demais. Já os que se recusavam a trabalhar ou obedecer às ordens, o castigo era bastante diferente. Um desses sobreviventes disse em entrevista que muitos deles eram chicoteados até perderem os sentidos. Eles acordavam muito tempo depois, jogados no chão da cela trancada, onde permaneciam esquecidos por vários dias. Seus colegas de cela revelavam que tinham contado as chicotadas, e muitos jovens tinham sido atingidos por 135 vezes, sendo a maioria delas depois de já terem desmaiado. Depois que o castigo corporal na escola foi abolido no ano de 1967, o prédio onde funcionava a Casa Branca foi transformado em um armazém. No ano de 2008, em resposta às alegações de espancamentos extremos e torturas que ocorreram no local, funcionários do Estado fecharam o prédio em uma cerimônia pública, deixando uma placa memorial. Outra verdade curiosa veio à tona quando foi revelado que, embora a finalidade do reformatório fosse receber jovens e crianças que tinham cometido alguma infração, algumas crianças iam parar na instituição simplesmente porque eram órfãs e não tinham para onde ir. Outras crianças foram capturadas porque estavam fugindo de casa. Quando apresentadas à justiça, essas crianças alegavam que sofriam violência doméstica e, por isso, estavam tentando fugir de casa. As autoridades, então, encaminhavam essas crianças para o reformatório, onde a violência era bem pior. De acordo com Jerry Cooper, um dos sobreviventes do Reformatório dos Horrores, a grande maioria dos meninos havia sido enviada ao reformatório porque tinham sido flagrados fumando na escola, ou por estar fazendo alguma bagunça ou algo do tipo. Pouquíssimos jovens chegavam ao local com acusações de crimes ou infrações graves. Eles não eram maus elementos, e pelo fato de serem proibidos de revelar um ao outro qual era o motivo pelo qual estavam ali, no começo eles sentiam medo uns dos outros, mas quando iam para os dormitórios, quando nenhum funcionário estava por perto, eles cochichavam entre si, e aos poucos foram descobrindo que a grande maioria deles estava ali por motivos inexplicáveis. Quando eram informados que seriam enviados para a Dozier School, os garotos eram informados que se beneficiariam de ajuda e orientação de grandes mestres, mas isso com certeza não era oferecido pela instituição. Em 1968, o governador da Flórida na época, Sr. Claude Kirk, visitou as instalações do reformatório e ficou horrorizado com o que viu. Ele presenciou o local superlotado, que na época abrigava cerca de 600 garotos em condições bastante precárias, e sugeriu que era necessário formalizar uma denúncia pública contra a administração da instituição. O fato é que em seguida nada efetivamente foi feito. Aliás, a única coisa que mudou foi que em 1969 a escola passou a ser administrada pela Divisão de Serviços Juvenis do Departamento de Saúde e Serviços de Reabilitação. Em 1996, esse departamento se tornou o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. E por falar no Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, eu tenho um caso aqui no canal falando sobre um atendimento prestado por esse departamento. Eu vou deixar a indicação para vocês desse vídeo em um comentário fixado. Vocês precisam ver esse vídeo para vocês entenderem o que é esse departamento e qual a qualidade do serviço deles. Bom, as escavações conduzidas no terreno do reformatório comprovaram a existência de um antigo cemitério dentro do campus. Foram descobertas diversas sepulturas sem qualquer tipo de identificação das pessoas que teriam sido enterradas naquele local. Em números exatos, a operação encontrou 55 covas e 51 ossadas, e exames de DNA levaram à identificação de 7 cadáveres e 14 possíveis correspondências. Quando os arquivos e documentos oficiais do reformatório foram consultados, foi constatado que os documentos oficiais da Dozier School
foram completamente omissos em registrar todos os falecimentos ocorridos no local. Os poucos documentos que registravam os falecimentos eram bastante vagos com relação às causas das mortes dos garotos. Apesar de incertos e bastante confusos, os documentos apresentavam como as causas mais comuns dos falecimentos as doenças como gripe, pneumonia e afogamentos, fraturas físicas decorrentes de atividades laborais e também asfixia em decorrência de incêndios. Uma curiosidade interessante é que a taxa de mortalidade era exponencialmente maior entre os garotos que foram capturados depois de tentar fugir da instituição. Os exames das ossadas também revelaram que a maioria dos garotos sofria com a má alimentação, porque foi constatado baixo crescimento e desenvolvimento ósseo, infecções de diversos tipos e também foram identificados extensos abscessos e cáries nos cadáveres. Ficou comprovado mais tarde que dos meninos sepultados no reformatório, 70% eram afro-americanos e somente 30% eram brancos. Além disso, era comum que as famílias dos falecidos só fossem comunicadas do falecimento algumas semanas após os meninos terem sido enterrados. Em 1994, a escola foi colocada sob a administração do Departamento de Justiça Juvenil da Flórida, que permaneceu operando a escola até a data de seu fechamento. Nessa altura, a escola tinha capacidade de abrigar 135 garotos. Em 16 de setembro de 98, um morador da escola perdeu o braço direito em um declarado acidente com uma máquina de lavar. Uma ação foi movida contra a instituição e o autor recebeu uma quantia não revelada em 2003. Houve bastante especulação a respeito da veracidade de o ato ter sido realmente um acidente. Em abril de 2007, tanto o superintendente da escola quanto alguns funcionários de sua confiança foram demitidos após alegações de abusos dos internos. Nesse meio tempo, os garotos que foram torturados e sobreviveram à Casa Branca começaram a falar com a imprensa. Pouco tempo depois, em outubro de 2008, vários deles participaram da cerimônia de instalação de uma placa histórica na Casa Branca, que reconhecia esse passado. Todo o ato foi televisionado e a notícia veiculada em todo o país. Depois que a escola falhou em uma inspeção estadual no ano de 2009, o governador ordenou uma investigação completa, mas desta vez por parte das autoridades policiais. Muitas alegações históricas e recentes de abuso e violência foram confirmadas por investigações do Departamento de Polícia da Flórida no ano de 2010 e pela Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2011. As autoridades estaduais fecharam a escola permanentemente em junho de 2011. Na época de seu fechamento, a instituição fazia parte do Departamento de Justiça Juvenil da Flórida. Após a aprovação de resoluções pelo Legislativo, em 26 de abril de 2017, o estado da Flórida realizou uma cerimônia formal para pedir desculpas pessoalmente a diversos sobreviventes da escola e às famílias de outras vítimas. Em 2018, projetos de lei estavam sendo considerados para fornecer alguma compensação para as vítimas e seus descendentes, possivelmente como bolsas de estudo para crianças, por exemplo. Já em 2019, durante o trabalho de levantamento preliminar para uma limpeza de poluição, mais 27 sepulturas suspeitas foram identificadas por radar de penetração no solo. Muitas pessoas, incluindo ex-internos do reformatório, acreditam que mais de 150 corpos foram enterrados no terreno da escola e que mais investigações devem ser feitas até que todos os restos mortais sejam identificados e direcionados a seus familiares. E sobre o caso que eu falei que indicaria para vocês, vai estar num comentário fixado, e é o caso do Noah 4. É um caso muito triste e mostra a total negligência desse departamento que eu citei para vocês durante o vídeo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui para mim nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.